cabeceira com Jaime Regalado. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livro de Cabeceira. Sou o Pedro Santos e estou a falar em nome da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. O nosso convidado de hoje é o Jaime Regalado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Vamos falar sobre o livro As Velas Ardem até ao Fim, do autor Sándor Márai, um escritor húngaro, e a obra foi publicada em 1942 e foi censurada, juntamente com os outros livros do autor, com a mudança do regime político na Hungria. Vou-lhe fazer algumas perguntas sobre o livro e vou começar com a maneira como aborda as relações humanas. Como é que este livro especifica as relações humanas e o que é que o autor retira daí? Bom, ele aborda um grupo ou um tipo específico de relações humanas. Sobretudo uma que não é assim tão tratada quanto isso, que é a amizade. E a amizade entre dois indivíduos que fazem o seu percurso junto desde a juventude, frequentando a escola de guerra, sendo ambos oficiais do exército húngaro, do período do Império Austro-Húngaro, e que seguem todo aquele caminho, juntos. Mas que a dada altura começa a haver algumas divergências de postura. E é aí que começamos a entrar num aspecto que é marginalmente aflorado pelo pai de um dos... Já agora, os dois... isto é um texto que é praticamente um monólogo entre o general Henrik e o seu companheiro de armas, ou camarada de armas, Konrad. E é um reencontro, ao fim de 41 anos de distância e de separação e sem qualquer contacto, por uma situação que só virá a ser revelada claramente no final do livro. E grande parte do livro é um monólogo, é a apresentação de toda a vivência que este general tem enquanto está em períodos que está com esse seu amigo, em períodos em que o amigo está ausente e as suas questões e as suas dúvidas. Em particular, esta questão da amizade, e depois há também um outro tipo de relacionamento que é tratado nesta obra, mas é quase um motivo e não um objetivo. Esta amizade se olharmos para as definições ou para as caracterizações da amizade que Aristóteles faz, isto é claramente a amizade pura. A amizade que está dentro da designação da filia, embora em grego filia tenha uma semântica muito mais abrangente. Mas esta amizade pura, que é questionável, e é outra das questões que Aristóteles levanta, é se é possível a existência desta amizade, este tipo de amizade, há mais dois, e entre indivíduos com naturezas com naturezas diferentes. Enquanto Henrik, o general, vem de uma família de uma nobreza média, com contactos relativamente próximos com o imperador. Konrad vem de uma família pobre, com dificuldades financeiras, de uma baixa nobreza, e a carreira das armas poderia ser a sua forma de ascensão social. E isto vai ligar duas pessoas improváveis, digamos assim, uma amizade improvável, embora vamos ver depois que se calhar não é tão improvável quanto isso, e de facto é essa amizade que nos remete, novamente, se olharmos novamente para os clássicos, é quase... Eles são próximos, são de tal maneira próximos que a dada altura o Henrik refere-os quase como gêmeos, como sendo gêmeos. Mas aí, essa questão dos gêmeos, é um caso particular de gêmeos, que eu penso que há aqui uma menção velada, que é Castor e Pollux, também da antiguidade clássica. Gêmeos platónicos, não é? Exatamente. É que há aqui tanto Castor como Pollux, eles são ambos filhos de Leda, mas o pai, sendo gêmeos, tem um pai e o outro pai é Zeus. Isto já era na sua nascença, que um deles é imortal, o filho de Zeus, e Castor não é.
E isto leva abre-nos aqui a primeira, digamos, clivagem entre estas duas possibilidades. E se esta amizade é possível ou não. Na Grécia, sim, ela revela-se como possível. Aqui há um pequeno toque dado pelo pai de Henrique a dizer ele não é como nós. E ao dizer que não é como nós, não tem qualquer sentido pejorativo ou de julgamento, mas é uma simples constatação. E que nunca pode esperar daquele indivíduo uma coisa diferente daquilo que ele é. É quase um saber viver com e não propriamente uma cisão. Então há aqui um comentário, desculpa interromper, mas claro. há aqui um comentário aqui às classes sociais, não é? Sim. Como isso influencia também o comportamentismo e a amizade das pessoas, não é? Sim, e não podemos esquecer que este período, embora este livro seja escrito já na década de 30 do século XX, mas estamos no período imperial austro-húngaro, onde as assimetrias das classes sociais são ainda muito marcadas. Tudo isto ainda no início do século são ainda marcadas e são normais, quer dizer, não são vistas como um lado negro da sociedade, quer dizer, as diferenças sociais fazem parte do processo. Ok. E este escritor lida com muitas emoções que são fortes e por vezes quase com um teor quase negativo, não é? Como o rancor, a vingança, especialmente a parte do Henrique, não é? Sim. Há ali um rancor, uma vingança, há ali quase uma decadência emocional, não é? Por causa do rompimento que teve com o Conrad e depois uma melancolia individual, não é? E isto emoções para com o outro, não é? Para com o Conrad. E qual é a resposta que o autor dá a esses sentimentos que são negativos? Consegue haver uma redenção desses sentimentos? Há uma forma que o autor pega neles e consegue transcendê-los de uma forma em que a amizade acaba por ser mais celebrada do que a parte negativa deste rompimento entre os dois? Sem dúvida. Sem dúvida, até porque a dada altura, e é posto de uma forma muito clara, que esta espera de 41 anos, quase que se pode dizer que se mantiveram vivos com o objetivo deste reencontro, isso é deixado muito claro, mas não pelo ódio, não pela raiva, não pelo desejo de vingança, não para que o reencontro fosse a consumação de uma vingança ou do ódio. É quase como um período de reflexão. E se no início, no início do qual nos vamos aperceber só no fim da obra, se no início há de facto todo esse tumulto de sentimentos em relação a sentir-se enganado, mas ele continua a dar quase com mais continua a dar mais ênfase ao facto do amigo lhe ter feito aquilo e se ter afastado, do que propriamente ao ato em si. É a tal questão da amizade, é quando volta a ser posta em causa a questão de ele é diferente, se ele fosse como eu não faria aquilo. E, portanto, isto leva-nos também, mais uma vez, no caso dos gregos e de Aristóteles, a ligação entre a amizade pura e a ética, é algo que é sempre discutido em paralelo. Não vamos encontrar isso nos outros dois tipos de amizade que Aristóteles define. A amizade por interesse e não outra, agora não me lembro. Para qualquer dos efeitos, ao longo do processo, há uma transmutação de sentimentos e que ocorre para Henrique e também para o leitor, que é muito engraçado, porque enquanto Henrique vai suavizando este ódio, este rancor, e o vai transferindo praticamente para o afastamento do seu amigo, do seu tal gêmeo aristoteliano, mas simultaneamente no leitor o leitor, à medida que a história vai desenrolando, vai encontrando razões para esse rancor e vai amenizando, ou seja, aquilo que parecia um rancor espúrio, um rancor sem uma razão aparente, irracional, de repente começa-se a perceber que até ao fim e ao cabo teve uma atitude muito calma e até complacente, quer com o amigo, quer com a mulher, embora implacável. No final, e quando parece que este reencontro vai trazer o degladiar de justificações ou de sentimentos, mas não, tudo isto vai se transformar
praticamente numa única pergunta, sem querer fazer aqui uma antevisão do livro, ou um spoiler do livro, como agora se diz. Ele apenas quer saber se 2 acontecimentos, como sendo a traição que a mulher faz com esse amigo e a tentativa do amigo, ou o pensamento do amigo em o matar, se eram 2 acontecimentos independentes ou se eram apenas um complô, digamos assim, para o matar. É preciso também não esquecer que a mulher dele, Cristina, também vem numa condição social diferente, também vem de uma família de baixa nobreza, com bons gostos, com filha de um pai músico, largamente longínquamente aparentado com Chopin, mas é também um indivíduo que não pertence à tal casta que o pai de Henrique referia. Portanto, isto aqui são as tais... Mas, ao mesmo tempo, e é a leitura que eu tirei, isso agora pode ser uma questão mais pessoal e não uma leitura absoluta, se é que existem, é que esta diferença, ao mesmo tempo, é um motor. Ou seja, embora, de facto, as pessoas se questionem se pessoas diferentes podem ter uma amizade pura, a tal questão aristoteliana, mas, efetivamente, esta diferença de condições gera um desequilíbrio e é esse desequilíbrio que faz funcionar. Eu costumo dar como imagem que só temos vento se tivermos um centro de altas pressões e um centro de baixas pressões. Só temos um som porque tínhamos uma corda de um violino em repouso, nós estimulamos e ela vai tentar voltar. Quer dizer, um contraste. É o contraste de novas coisas. Claro. Quando se pergunta, às vezes quando questiono, quando nós podemos questionar o que é efetivamente, o que é a vida, o que é estar vivo. E estar vivo, nós somos um conjunto de reações químicas e estar vivo é estar em desequilíbrio. As reações químicas só ocorrem enquanto houver desequilíbrio. Tendem para um equilíbrio e esse equilíbrio será tangivelmente a morte. E é engraçado que na obra, a dada altura, o equilíbrio, ele consegue esse equilíbrio, essa paz, depois desta conversa, sem obter grandes respostas do amigo. Aquilo é quase um monólogo, com alguns... as respostas vêm mais dos silêncios de Conrad, uns silêncios, como direi... subterrâneos. São os silêncios tácitos. No fundo, ele quase que, perante as perguntas, o silêncio dele é um reconhecimento tácito, que o amigo tem a resposta certa. E isto, no final, culmina depois do amigo sair, depois das velas terem ardido até ao fim e a penumbra se instalar ainda mais naquela sala, já por si só iluminada pelas velas e pela lareira, que dá realmente um ambiente introspectivo, tétrico, pesado. Mas quando ele depois resolve voltar a pendurar o quadro da sua mulher no sítio onde o quadro sempre esteve. Isso, para mim, é o atingir o equilíbrio, é a solução das dúvidas, de todas as tensões que ele guardou durante 41 anos. Completa-se um ciclo, quase. É como se se fechasse. Okay. E, no fundo, não há nada de novo, porque o Conrad não lhe traz respostas. No fundo, ele andou 41 anos a pensar nas respostas e o outro praticamente só respondeu com silêncios, recusou-se, inclusivamente, a responder a uma ou outra pergunta mais direta, mais objetiva, e no fim, todas as respostas estavam dentro do indivíduo, porque não é o Conrad que lhes traz. No entanto, ele apaziguou-se também por ter conversado, talvez por reconhecer algum valor no facto do amigo ter tido a coragem de voltar. E é um voltar este jantar que ele organiza, assim um bocado inopinado, porque ele é informado da presença do amigo não lembro já qual a cidade, mas ele vai recriar o momento da sala, inclusive um pormenor das velas serem azuis, exatamente do último jantar em que o amigo esteve naquela sala. No fundo é quase como se tivesse havido aqui um hiato de tempo, que foi um hiato suspenso. E vamos retomar, mas retomar depois todas as vivências, depois de Henrique ter tomado contacto ter percebido o que é que tinha acontecido, de ter macerado todos estes sentimentos, depois de Conrad ter estado na Índia e ter vivido, experienciado e experimentado outras formas de pensar, outras formas de estar, e este reencontro, ao fim e ao cabo, de tão diferentes, mas que no fundo acabam por retomar a linha condutora de há 41 anos atrás. Sim, senhor. E tanto o livro como o autor e toda a sua obra foram censurados pelo regime político da Hungria.
E eu gostava de lhe perguntar se as razões porque é que isso pode ter acontecido, se foi a complexidade intelectual e emocional que transparece no livro, se é uma ameaça a um regime político que é mais constricto em relação à liberdade individual das pessoas, se o livro, de forma a celebrar essa liberdade, acaba por influenciar a sua censura para aquele regime político específico. E se há aqui uma batalha entre complexidade individual e a força opressora de um Estado mais rígido em relação ao poder do indivíduo versus o Estado, não é? Sim. Ora bem, quando a obra é escrita, e conhecendo a obra, e até conhecendo vagamente, eu só conheço mais uma outra obra deste autor, mas do que eu me apercebi das outras obras, não há, da parte do autor, uma intencionalidade política. Isto é uma análise, por simplesmente, de sentimentos. E, agora, outros posicionamentos que o autor tenha tido no pós-Segunda Guerra Mundial, que o levaram ao seu exílio, que o levaram a sair da Hungria, que aliás acontece com vários outros autores desses países da esfera, depois que ficam na esfera da Rússia, como o caso do Milan Kundera. Esse indivíduo, ao sair ele pode ter aí sim manifestado algumas opiniões. Ou seja, o que eu acho que houve perseguição não foi aos conteúdos, mas foi ao autor e, por consequência, à sua obra. Portanto, o facto dos livros terem sido, como se diz, escapa-me a palavra... Publicados? Não, terem sido proibidos. Proibidos. O facto de terem sido proibidos, como digo, penso que tem a ver com a posição do autor, com o facto de ele se ter auto-exilado, porque ele não foi exilado pelo poder presente, ele auto-exila-se, portanto é por si só. Teimosamente um manifesto. Antifascista, não é? É um manifesto. Não, ele é essencialmente anticomunista. Anticomunista, ok. Ele é um manifesto contra o regime comunista que está a começar a instalar na Hungria, com o seu auto-exílio. Ainda em 48, ainda foi membro da Real Academia da Hungria, penso eu. Da Academia de Ciências da Hungria. E, portanto, isto aqui reflete que ainda é mas foi em 45, portanto, desculpe, estar enganei na data, foi 45. Isto reflete que há uma aceitação como autor. Depois de começarmos a assistir à expansão do ideário comunista e da expansão da Rússia, daqueles países satélites no pós-guerra, ele auto-exila-se e isso por si só é um manifesto anti-regime. Agora, como digo, a proibição tem a ver principalmente com o autor e não com a obra. Não vejo, tirando, é uma obra conservadora, é uma obra escrita no período imperial, apela a uns costumes rígidos. Sim, tudo isso é um bocadinho uma oposição ao regime que se está a instalar. Mas não me parece que não seja pelos conteúdos que há esta perseguição às suas obras, mas sim pela posição do autor e às obras por consequência. Ok, sim senhor. Muito obrigado, Jaime, por ter estado aqui connosco. Fica a recomendação do livro de cabeceira As Velas Ardem Até ao Fim. Espero que tenha gostado. Foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por permitirem esta possibilidade de apresentar a minha leitura desta obra, que acho uma obra notável. Ora, obrigado nós. Muito obrigado. Fica a recomendação. Muito obrigado.